8h50 ali na salinha de oração com o pastor Giovanni. Nós estamos estudando um material extraordinário. Também, como nós estamos projetando, o encontro de casais de 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Não perca, querido, invista naquilo que é o seu maior patrimônio, a sua família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. E por isso nós investimos na família, através dos cursos da Universidade da Família, do MMI, né? Nós temos mais de 27 cursos. Talvez os irmãos não saibam, mas nesse semestre nós batemos o recorde de cursos, não só abençoando a nossa igreja local, mas várias igrejas, várias cidades ao redor têm sido abençoadas através do Ministério de Casais. Nós temos cerca de 350 alunos, gente, só esse semestre. Mais de 2.300 pessoas já passaram pelos cursos da Universidade da Família, através desse ministério, e têm sido impactados. Então esteja orando por nós, tem sido uma bênção em nome de Jesus. E uma das estratégias que nós temos no Ministério de Casais é o encontro de casais. Um encontro maravilhoso, onde você vai, né, como casado. E se não tiver com quem deixar as crianças, nós também vamos montar ali uma estrutura. Hospedagem com café da manhã, 4 palestras abençoadíssimas. Eu e a minha esposa, a Vera e o pastor Paulo Andriucci vão estar ministrando lá. Um hotel 4 estrelas, maravilhoso, uma cidade turística, bastante tempo livre para passear, curtir a família, passear com seus filhos. Vai ser um final de semana extraordinário. Se eu fosse você, não ficaria de fora, tá bom? Custa R$550 por casal, à vista, ou então 12 parcelas de R$57 nos cartões. Coisas que só a Betel faz para você. Pode passar ali o próximo slide, ó, tem as fotinhos do local. Olha ali, um hotel lindo, maravilhoso, uma estrutura assim, espetacular, um café colonial assim, extraordinário. Pode passar para a próxima. Ali, tem mais ou menos, né, algumas imagens para você conhecer a estrutura. Um local maravilhoso. Valeu, querido. Obrigado. Então, Salmo 68, 5 a 6. Vamos ler a palavra de Deus, continuar o nosso estudo que nós já ministramos na última ceia, né? A gente fica muito feliz de ver que vários irmãos foram bastante tocados com essa palavra, cujo título é Família, o alicerce do avivamento. Fala comigo, a família é o alicerce do avivamento. Talvez você esteja se perguntando, mas como assim, pastor? Querido, se nós não entendemos que a salvação, que a transformação de uma sociedade vem a partir de famílias transformadas pelo poder de Deus, nós não entendemos nada à luz da palavra de Deus. Que Jesus veio não é apenas restaurar você, Jesus veio para restaurar a sua vida, transformar a sua vida, mas também promover avivamento, transformação de vida, não só em você, mas em toda a sua família. E nós temos aprendido sobre isso. Se queremos construir um avivamento sólido, se queremos construir uma igreja abençoada, precisamos entender que o alicerce do avivamento é a família. E nós estamos baseados nesse salmo, Salmo 68, 5 a 6, a Bíblia diz, se referindo a Deus, né? Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra árida, ou seca, talvez na sua versão. Salmo 68, 5 a 6. Nós temos aprendido através desse estudo que Deus quer sarar, suprir e preservar as famílias. A família, né, dizem os sociólogos, é a célula mãe da sociedade. Por que que hoje a nossa sociedade está adoentada? Por que que a nossa sociedade está intoxicada? Porque infelizmente a família tem sido detonada de todos os lados e por todas as mídias, né? Tudo quanto é coisa aí, infelizmente, política, sociedade. Hoje nós vemos a tentativa de destruírem os conceitos fundamentais do mundo ocidental, da família cristã, da perspectiva judaico-cristã,
que sustentou as sociedades até então. Infelizmente, as famílias têm sido estraçalhadas, detonadas por todos os lados. Mas em nome de Jesus, eu e você, a Igreja Batista Betel, a Igreja do Senhor Jesus, nós vamos lutar pelas famílias. Amém? Será que Deus pode contar com você? Levante as suas mãos para os céus e fala: Senhor, eu vou, pela graça de Deus e na força do Senhor, lutar pelas famílias. Fala comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Usa o teu servo, debaixo da tua graça e misericórdia. Mas fala comigo, através da tua palavra, Senhor. Eu quero ser uma bênção na minha cidade e para a minha família. Viver para a glória de Deus. Ser um agente de transformação e um agente de milagres do meu Senhor Jesus. Amém e amém. Família, o alicerce do avivamento. Deus quer sarar, suprir e preservar a família. Deus aqui está se colocando como pai de órfãos. Órfãos são aqueles que perderam seus pais, pai ou mãe. Juiz das viúvas é o Senhor, ou seja, aquele que julga a causa da viúva, aquele que promove justiça social através das famílias, desde o seu lugar santo, ou seja, na sua presença ele estabelece isso. Paternidade, aqueles que se sentem órfãos. Pratica justiça, aqueles que se sentem oprimidos, aqui no caso, simbolicamente as viúvas, ou aquelas que se sentem viúvas dentro das suas casas, muitas vezes. Deus faz com que o solitário viva em família. Talvez você chegou sozinho aqui na igreja. Meu irmão, Deus te dá capacidade e te capacita a suprir primeiramente as tuas carências no Senhor, a te fazer uma pessoa plena, abençoada e abençoadora de outras pessoas. E Ele é quem liberta aqueles que estão presos dos grilhões. Grilhões de sofismas, grilhões de pensamentos equivocados, grilhões de pecados, grilhões de complexos, traumas, feridas, que nós recebemos ao longo da nossa história. O nosso Deus, Ele nos liberta, o nosso Deus nos acolhe, o nosso Deus exerce paternidade, amor e graça sobre as nossas vidas. Esse é o Deus de Israel, esse é o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Deus da Bíblia exerce paternidade sobre os seus filhos. E a Bíblia revela que Deus está disposto a compensar as perdas e injustiças que você sofreu ao longo da sua vida. Você não precisa ficar preso ao passado, nós temos aprendido isso aqui. O passado precisa ser uma escola para você. Você tem que ser liberto do seu passado, amém? Num novo presente, num novo hoje com o Senhor, para que você tenha um futuro abençoado. Deus está disposto a compensar as perdas e as injustiças sofridas. Nós temos falado sobre isso. A família foi projetada por Deus para ser o ventre emocional que gera filhos sadios. Que Deus quer que você seja sadio, que você seja saudável. E tudo isso destinando esses mesmos filhos, criados à imagem e semelhança de Deus, para crescerem espiritualmente de maneira consistente. Presta atenção no que eu falei, querido. A família foi projetada por Deus para ser o ventre emocional que gera filhos sadios. Você, papai e mamãe que estão aqui, será que vocês têm criado na sua casa, no seu lar, um ambiente saudável para que os seus filhos cresçam e floresçam no Senhor? Será que vocês têm gerado filhos sadios? Talvez você veio de uma família extremamente tóxica, de um ambiente extremamente complexo, ferino, às vezes até amaldiçoado, né? Heranças amaldiçoadas. Querido, Deus quer, através de você, sarar você, transformar a sua vida, e a partir de você, levantar uma nova linhagem, uma nova geração, abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Fala comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for,
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você olhe para trás, seus pais falharam, erraram, né? Você sofreu injustiças, muitas vezes sofreu ofensas terríveis. Querido, perdoe os seus pais. Muitas vezes eles não deram aquilo que eles tentaram dar, aquilo que eles não tiveram. Muitas vezes eles não tiveram para dar porque não receberam. Nós temos que perdoar os nossos pais, honrá-los incondicionalmente, pelo simples fato deles nos gerarem e nos colocarem nesse mundo. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Existem duas promessas para quem honra pai e mãe. Primeiro, você vai bem, ou seja, aqui fala de prosperidade, fala de bênção material, fala do favor de Deus sobre a sua vida, quando você honra teu pai e a tua mãe natural, e também teus pais espirituais. Às vezes aquela pessoa que te gerou para Deus, aquela pessoa que foi bênção na sua vida, aquela pessoa que exerce paternidade sobre a tua vida. Sabe, amados, nós temos que honrar as pessoas, honrar os nossos pais espirituais, honrarmos os nossos pais materiais, porque assim nós vamos bem, nós vamos prosperar e nós vamos ser bênção nas mãos de Deus. Segunda promessa: terão longos dias sobre a terra. Ou seja, quando nós honramos o nosso pai, a nossa mãe, a nossa vida é prolongada, os nossos anos são prolongados, e nós somos abençoados com longevidade da parte do nosso Deus. E aí nós entendemos por que tanta gente morre, muitas vezes de maneira tenra, né, em tenra idade, cedo, fora do tempo, às vezes de maneira trágica, muitas vezes por rebeldia. A Bíblia falou aqui que os rebeldes habitarão em terra árida. Terra árida, terra seca, simboliza maldição, simboliza tragédia, simboliza calamidade. Muitos filhos às vezes têm perecido, têm morrido fora do tempo, porque têm sido rebeldes, porque não têm honrado os seus pais. Mas nós seremos diferentes em nome de Deus. Amém? Muitos têm nascido fora da proteção do lar e da família, e dentro desse ambiente complicado, geralmente as crianças nascem de maneira insegura. A insegurança acaba se manifestando na vida dos filhos através da autorrejeição. Filhos que não se amam, filhos que não se aceitam, filhos que se autorrejeitam. Ou então acaba pendendo para o outro lado, nós aprendemos, acabam se transformando em rebeldes, filhos que amaldiçoam pai e mãe, filhos que não bendizem sua mãe nem seu pai. Infelizmente a rebeldia hoje tem se promulgado dentro da nossa sociedade, e nós temos visto, né, que é na mente, na família e na igreja que veremos as maiores investidas de Satanás. Amém? Nós vemos a influência que nós temos dentro da nossa cultura brasileira, né? Infelizmente, por causa da tradição religiosa que muitas vezes herdamos dos nossos pais, dentro da nossa cultura brasileira, desse sistema religioso matriarcal que governa sobre o Brasil, nós vemos um país comandado por padroeiros, entre aspas, que sob um pretexto de intercessão, bloqueiam o relacionamento dos filhos de Deus com a paternidade divina. Nós vemos hoje uma imensa mãe de Deus, entre aspas, com um pai, com um pequeno Jesus, e muitas vezes nos braços de um pai que nem aparece dentro do nosso contexto religioso brasileiro. Nós vemos aqui a omissão da figura paterna. Nós vemos hoje pais ausentes por causa do alcoolismo, por causa da imoralidade. Esses pais, muitas vezes, que são feridos por Satanás, foram golpeados no seu desempenho, do seu referencial para a família, foram detonados pelo inimigo, naufragaram nos seus relacionamentos, tanto com seus filhos, como também com as suas esposas. E acabam gerando muitas vezes uma supermãe, entre aspas, que acaba assumindo tudo dentro do seu lar, dentro da sua família, e impulsionada essa mulher pela insegurança, acaba se tornando um sargentão da casa. E os filhos acabam vivendo debaixo dessa inversão de valores. Infelizmente, nós vemos que são ataques frontais do inimigo contra a paternidade de Deus.
Porque o pai, querido, presta atenção, você homem que está aqui, nós somos representantes da paternidade de Deus nos nossos lares e na nossa família. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, reflita acerca disso. Será que eu e você, como pai, você que está aqui homem, você que tem filhos aqui, será que nós temos representado bem a paternidade de Deus, o coração paternal de Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias? A Bíblia ensina que o diabo é o pai da orfandade. Ele quer gerar no coraçãozinho dos filhos carências emocionais exorbitantes. Ele quer gerar um sentimento de orfandade. E orfandade também é um espírito que age na vida dos filhos. Já a Bíblia também ensina, para suprir essa carência, que Deus Pai, o Deus da Bíblia, é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus, o Deus da Bíblia, é o restaurador da família. Amém? Por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Foi Ele quem nos adotou, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele que nos deu novamente, homens, mulheres que aqui estão, dignidade, filiação, ou seja, somos filhos de Deus, podemos ser curados das mazelas do passado. O passado tem que ser uma escola para nós e não uma prisão. A partir de um novo relacionamento com o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, podemos ser curados, restaurados, podemos ser pais e mães melhores. Deus nos dá essa capacidade, Deus nos capacita. Deus investe todos os seus recursos na área da família. E Ele quer nos curar dos pecados e de todas as coisas que nos afligem ao longo das gerações. Já não somos mais escravos da religiosidade, somos filhos legítimos de Deus, amém? E temos acesso ao coração do Pai. A paternidade de Deus, quando exercida sobre a nossa vida, expulsa toda e qualquer carência, todo e qualquer sentimento de solidão. Deus acaba destruindo de dentro de nós as cadeias de rejeição. E Deus, através do Espírito Santo, acaba restaurando a nossa personalidade, pela graça de Deus e pelo amor de Deus que é derramado nos nossos corações, através do Espírito Santo. Amém? Mas para rompermos esse jugo da orfandade que o inimigo tenta nos colocar, através de erros e falhas, de modelos de autoridade, de referenciais na nossa vida, seja pai e mãe, nós precisamos romper com o jugo da rebelião em nossa vida, para que não venhamos a viver uma vida árida e uma vida estéril, ou seja, uma vida que não produz frutos para Deus. É necessário abrirmos mão dessa posição de vítima, amados irmãos, e precisamos ser batizados através do ministério da reconciliação. Glória a Deus. Estive falando sobre isso quarta-feira, quinta-feira. Fiquei muito feliz de ver muitas pessoas tocadas pela palavra. O que Deus quer é reconciliação. O diabo quer briga, o diabo quer confusão, o diabo quer causar caos, atrito, briga e confusão na família, destruição de relacionamentos. Mas Deus quer promover a unidade, Deus quer promover o quebrantamento, Deus quer promover no seio da família a reconciliação. Olha o que diz Malaquias 4:6, abra aí a palavra de Deus. Malaquias 4:6, a Bíblia diz assim, preste atenção, abra aí. E ele, ou seja, o espírito de profecia, o espírito de Elias, que agiria nos últimos dias, vindo da parte de Deus, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então começa da onde? Começa dos filhos para os pais? Sim ou não, irmãos? Começa de quem? Dos pais para os filhos. E também o coração dos filhos a seus pais. Muitas vezes, os pais não são crentes, talvez os pais não entendam essas coisas que nós estamos ministrando. Então você, filho, tem que ir na direção do seu pai. O seu pai, da sua mãe, pedir perdão, consertar, liberar perdão,
reconciliar, restaurar, construir uma ponte de amor, pelo menos tentar restaurar um relacionamento que estava quebrado. Mas é interessante que a Bíblia, ela tem uma sequência aqui. Primeiro, restaurar e converter o coração dos pais aos filhos. Por que dos pais aos filhos? Porque os pais devem ser mais maduros do que os filhos. Os pais têm que exercer maturidade, ensinar, têm que se quebrantar primeiro, muitas vezes se humilhar, sair da sua posição de super-homem, de super-mulher. Não! Reconhecer as suas falhas, pedir perdão, consertar, converter, de trazer de volta o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha, olha o que diz o Senhor, e fira a terra com maldição. Querido, quando você está brigado com seus pais, a sua vida passa a ser amaldiçoada. Quando você, pai, perde o coração dos seus filhos, tanto você quanto os seus filhos acabam vivendo uma vida estéril, uma vida árida, uma vida com uma espécie de maldição. Olha o que a Bíblia diz: quando não existe essa conversão do coração dos pais aos filhos, nem dos filhos aos pais, o próprio Deus vai vir e vai ferir a terra com maldição. Porque da mesma maneira que a honra ao pai e à mãe promovem prosperidade e longevidade, a desonra ao pai e mãe promovem e atraem dois espíritos malignos: o espírito de morte, que é contrário à longevidade, e o espírito de miséria, pobreza e bancarrota, que é o contrário de ir bem e de prosperar. E aí às vezes a gente entende, porque tem muitas vezes cristão, crente, dentro da igreja, brigado com os pais, que não prospera, irmão. Muitas vezes porque não restaura relacionamentos que foram quebrados lá para trás. Irmãos, nós precisamos quebrar essas maldições, amém? As maldições de uma terra estão diretamente relacionadas à desestruturação do princípio familiar. Vocês estão entendendo? A família é um reflexo daquilo que acontece na terra, e a terra é um reflexo daquilo que acontece com as famílias. A raça humana tem sido vítima desse complô satânico contra a família, e esse é o coração do campo de batalha. Satanás está o tempo todo tentando destruir você, homem que aqui está, você como referencial da sua família, você como exemplo do coração paternal de Deus, você como um exemplo de um homem digno, honroso, valoroso, referencial para as futuras gerações, tanto das meninas quanto dos meninos. O diabo quer te desmoralizar diante da tua esposa, diante dos teus filhos. O diabo quer te saquear através das tentações, das imoralidades, dos vícios, das compulsões. Ele quer te destruir, te desmoralizar, acabar com você, porque ele sabe que vai destruir gerações através da ruína e da destruição da sua vida. E para as mulheres é a mesma coisa, porque a mãe também é uma referencial para os seus filhos, amém? Temos aprendido isso. O pai gera identidade pessoal, afetiva, mas também identidade sexual no coração dos filhos. E a mulher, ela passa aquele lado sentimental, emocional, afetivo para os seus filhos. Por isso é importante o caminhar junto dos dois, num só coração, num só propósito. Vivemos para a glória de Deus e desfrutarmos da sua presença para todo sempre. Esse é o propósito eterno de todo ser humano. Vivermos para a glória de Deus e desfrutarmos da sua presença para todo o sempre. Aí nós vemos pecados, aí nós vemos conflitos, nós vemos desajustes familiares que têm a tendência de se perpetuarem por gerações. Você já viu isso? Às vezes numa casa, né? Vários divórcios acontecendo, o avô, os pais, os filhos, os netos. As maldições vão se perpetuando através das gerações. Ou então o bisavô era alcoólatra, o avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o filho se torna alcoólatra. Maldições que se perpetuam, pecados
conflitos e desajustes que se perpetuam através das gerações. Como é que nós podemos quebrar isso, querido? Somente com uma vida de arrependimento, conserto, reconciliação e restauração no Senhor Jesus. Amém? Espero que através da sua vida você tenha mudado a sorte da sua família. Quem vai mudar a sorte da sua família, levanta a mão e fala: Senhor, eu quero mudar a sorte da minha família. Você está entendendo, irmão? Através de você, do seu coração, do seu casamento, da sua família, toda a sua linhagem pode ser abençoada. A Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, está lá em Êxodo capítulo 20. Mas eu, diz o Senhor, exerço misericórdia, graça, bênção, até 1000 gerações daqueles que me amam. O segredo está aqui, amar o Senhor. O segredo está aqui, encarnar a palavra de Deus todos os dias, na nossa vida, na nossa família, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. Meus irmãos, prestem atenção, para desarmarmos os esquemas de maldição que se perpetuam através das gerações, é necessário um diagnóstico correto da sua vida. Muitas vezes um mapeamento espiritual, a ajuda de pastores, obreiros, obreiras, de forma inteligente, que vão trazer renovação, que vão trazer educação, que vão trazer transformação da sua mente. A palavra no original, transformação, aqui é metanoia, mudar a mente, para que então os comportamentos sejam modificados. Amém? Será que você tem mudado a sua mente? Será que você tem sido influenciado pela palavra de Deus ou pelas novelas aí fora? Pelos filmes, pelas séries, pelas revistas mundanas, pelos livros aí? Por exemplo, talvez você não saiba, querido, mas tem muitas mulheres que depois de lerem aqueles livros daquela mulher lá, 50 tons de cinza, piraram o cabeção, endoidaram, abandonaram seus maridos, largaram seus filhos e foram viver uma vida de luxúria, de concupiscência, abandonando e destroçando as suas famílias, na busca de uma paixonite carnal que nunca vai trazer realização pessoal para elas. E é um best-seller, é um sucesso literário, uma novela erótica, pornográfica, que mexe com a cabeça das mulheres. Claro que virou até chacota, né? Meme na internet, zoação, mas irmãos, isso é uma realidade. Nós vimos pessoas que endoidaram, enlouqueceram, no sentido de ficaram desvairadas, saíram de si, abandonaram seus cônjuges, abandonaram seus filhos, para viver uma paixonite, uma vida errada do ponto de vista de Deus, onde jamais serão felizes. Você está entendendo, irmãos? Que futuro vão ter essas crianças que perderam referencial de mãe dentro das suas casas, que talvez perderam referencial de pai dentro dos seus lares? Então, irmãos, nós temos que carregar esse peso. Nós como pais, você como mãe, você carrega um peso geracional dentro de você. Amém? Quem é pai e mãe, fala comigo. Eu carrego um peso geracional dentro de mim. Ou seja, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas escolhas não vão só afetar a mim, vão afetar a minha família e vão afetar as gerações que virão através de nós. Isso é muito sério. Deus trabalha através de gerações. Deus é um Deus geracional. Tanto é que a maldição se perpetua até 4 gerações e a bênção se perpetua até 1000 gerações. Nós vemos um Deus de linhagem, um Deus de gerações. Por isso precisamos renovar as nossas mentes, precisamos educar a nossa vida e precisamos da transformação através da palavra de Deus. Amém? Ministério,
trabalho, amizades, finanças e até mesmo a saúde são fáceis de se recuperar. Mas se perdermos nossa família, o trauma espiritual, principalmente para um líder, é fatal. É fatal. Fala comigo, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Meu irmão, eu estou falando sério isso. Não adianta nada você, estabelecer a escada do sucesso, quando chegar no final da escada, você olhar para baixo, olhar para o lado e entender que você construiu a escala do sucesso numa parede errada, num fundamento errado, e com a vida toda arruinada, fracassada de dentro para fora. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta alcançar sucesso profissional, sucesso pessoal, ser ovacionado pela sociedade, aparecer em revistas para lá e para cá, se sentir amado por tudo e por todos, e perder o coração das pessoas que deveriam ser mais valiosas na sua vida? O seu cônjuge e os seus filhos. Vou repetir: nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso. É claro que nós temos alguns casos aqui de irmãos que já chegaram, divorciados, feridos, machucados. Muitos deles, foram abandonados, foram trocados por outras pessoas. Amados, Deus está aqui para te restaurar, para te transformar, transformar a tua vida, através de você derramar sabedoria, graça, para que muitas vezes você, às vezes até sozinho ali, crie os seus filhos na graça, no amor, na unção e na bênção do Senhor, e faça um trabalho maravilhoso com isso, debaixo da sabedoria e graça de Deus, porque Deus é o Pai dos órfãos e das viúvas. Deus vai te capacitar a ser essa mulher esplendorosa, esse homem maravilhoso. Muitas vezes homens também chegam assim nessa condição, e Deus os restaura e os transforma em grandes pais, em grandes mães. Nós temos que entender, querido, que ser pai e mãe é uma coisa, ser casado é outra. É claro que o ideal é unir as duas coisas, ser pai e mãe casado, porque esse é o ideal de Deus, esse é o plano original de Deus. Mas infelizmente hoje, na sociedade atual, onde as famílias são, muitas delas disfuncionais, desestruturadas, às vezes um deles endurece o coração, abandona o outro, fere, machuca, sai fora, vai viver essa vida desvairada, louca, ou então casou errado, com motivações erradas, com interesses escusos. Muitas vezes as pessoas chegam nessa condição, e Deus derrama graça, misericórdia, reestrutura, restaura, dá poder, dá sabedoria, para se transformar em grandes mães e grandes pais. Eu conheço a história de grandes mães, que vieram para a igreja, e que pela graça de Deus estabeleceram grandes homens de Deus nesse lugar. Amém? Como também conheço pais que foram restaurados, redimidos, transformados pelo poder de Deus, e Deus os deu a oportunidade de se tornaram grandes pais, grandes homens de Deus. Deus é um Deus às vezes da segunda chance, Deus é um Deus do renovo, mas nós precisamos entender isso. Muitos líderes, às vezes até religiosos, espirituais, têm sido levados à sarjeta espiritual, como também igrejas foram muitas vezes traumatizadas e aprisionadas em legados de imoralidade, divisão e maldição. Esse é o caminho oposto do avivamento: imoralidade, divisão e maldição. Deus quer fazer algo diferente, amém? É fundamental compreendermos o que realmente produz um avivamento, para podermos mantê-lo vivo nos nossos corações, nos nossos lares, na igreja do Senhor Jesus. Primeiro, preste atenção, irmão,
Olhe para mim, o avivamento começa no coração de pessoas totalmente rendidas ao Espírito Santo. Será que você tem se rendido totalmente ao governo do Espírito Santo? Será que você tem deixado o Espírito Santo governar a sua vida? Será que quando as pessoas olham para você, elas olham e dizem: eis ali um homem de Deus, uma mulher virtuosa, uma pessoa cheia do Espírito Santo? Ou será que elas apenas enxergam suas mazelas, seus comportamentos equivocados, seus erros e falhas, são mais grotescos do que as suas virtudes? Será que você tem se deixado governar pelo Espírito Santo de Deus? Ou você tem vivido uma vida de apatia, de frieza, de indiferença espiritual? Meu irmão, eu sei que tem gente que vai vir aqui no culto, vai ouvir a palavra, vai sair aqui dando risada, falando mal do pastor, e vai continuar vivendo a sua vida medíocre, de frieza, apatia e indiferença. Eu não posso fazer nada com você, querida, a não ser orar e interceder pela sua vida, e ter pena de você, se assim você o faz. O que Deus quer é que nós sejamos totalmente rendidos ao Espírito Santo de Deus. Querido, não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus se você não ora, não lê a Bíblia, não adora e não jejua ao longo da sua semana. Você tem que fazer isso, querido. Você tem que orar, você tem que buscar Deus, não só no domingo, não só com a palavra do pastor Giovanni, não. Você tem que buscar todos os dias. Você tem que buscar todos os dias. O Espírito Santo quer ser encontrado por você todos os dias. Ele quer ver você rendido a Ele, você governado por Ele, você totalmente entregue a Ele. Não existe avivamento sem que antes esse avivamento comece no coração de pessoas totalmente rendidas ao Espírito Santo de Deus. Amém? Segunda característica de um avivamento: o avivamento traz renovação à igreja. A igreja é renovada, a igreja é avivada, a igreja é cheia de Deus. As pessoas sentem a presença de Deus quando chegam nesse lugar. Eu me lembro sempre quando eu vou na igreja do pastor Manuel, lá em Curitiba. Eu acho tremendo, uma igreja que cuida dos meninos de rua, cuida dos drogados. Pastor Manuel, para mim, é um exemplo. Vocês conhecem, ele já veio algumas vezes pregar aqui. Ele começa a contar das histórias das pessoas, ele começa a chorar. Quando eu vou na casa dele, às vezes eu passo o dia com ele, eu choro ali com ele, a gente ora junto. É uma coisa linda ver a paixão que aquele homem tem pelas pessoas. Para mim ele é um referencial de pastor, para mim ele é um referencial de alguém que ama Jesus, de alguém que é apaixonado por Jesus. Meu irmão, quando eu piso na igreja dele, eu sinto uma unção extraordinária, eu começo a chorar, o louvor cai assim, meu Deus. Onde há avivamento, há renovação. Você sai tocado, você sai chacoalhado, você sai cheio do Espírito Santo, você sai com fome e sede por ouvir a palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava na minha cama ali, comprei um fonezinho daqueles Bluetooth, sabe? Sem fio, é bem legal, gente, pensa num negócio bacana. Aí eu botei uma ministração de um pastor que eu gosto muito, comecei a ouvir a ministração sobre paternidade espiritual, inclusive. E ali no final da pregação, aquele homem foi tomado pelo Espírito Santo, comecei a chorar ali na minha cama, ouvindo aquela palavra. Que coisa linda, ó, me dá vontade de chorar, só de lembrar. O Espírito Santo me pegando ali, na minha cama, no meu quarto. Irmãos, é isso que Deus quer com nós. Não é só me pegar aqui no púlpito no domingo à noite, mas todos os dias no meu quarto, na minha casa, buscar o Espírito Santo, e na hora que você menos esperar, o Espírito Santo vai te pegar ali naquele lugar. Eu me lembro uma vez, quando eu estava no México, dentro de um ônibus, lendo um livro do Tommy Tenney, Os Caçadores de Deus, no meio do ônibus, sentado ali, indo para o Instituto Bíblico, o Espírito Santo veio sobre mim naquele lugar.
O Espírito Santo veio sobre mim dentro de um ônibus, gente. E é isso que Deus quer fazer na tua vida também, gente. Isso não é só o pastor Giovanni, eu só quero ser apenas um referencial, um modelo para vocês, de alguém apaixonado por Jesus, de alguém que ama a Deus, de alguém que busca o Senhor, de alguém que reconhece que precisa de Deus. E é isso que o avivamento faz na nossa vida, ele nos renova. Quando menos a gente esperar, o Espírito Santo vai vir sobre você e vai tocar a tua vida, querido. Eu não sei como alguém consegue viver sem isso. O Espírito Santo é real. O nosso Deus é vivo, gente. Ontem eu estava fazendo um casamento lá em Cianorte. Fiquei muito feliz, eu ministrei, exaltei a família, exaltei o casamento. O Espírito Santo me pegou ali, tocou um monte de pessoas ali, foi uma coisa linda. Aí cheguei no final, o pai da noiva me abraçando, chorando comigo, agradecendo. Várias pessoas sendo tocadas pela palavra de Deus. É isso que eu quero para a minha vida, querido. Eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. E que as pessoas sejam tocadas por Deus através da minha vida. Fala comigo, coloca a mão no seu coração e fala: Senhor, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. E que as pessoas sejam tocadas por Deus através da minha vida. Meu amado, isso não é só para pastores, obreiros e obreiras. Não, isso é para cada crente. Cada crente pode ser cheio do Espírito Santo. Imagina uma igreja toda cheia do Espírito Santo. De crentes que buscam a Deus de segunda a segunda. Que fazem a diferença para Deus. Nas suas escolas, no seu trabalho, nas suas casas, na vida dos seus filhos. Você, papai e mamãe que estão aqui, será que você tem orado pelos seus filhos? Ou só tem murmurado e reclamado deles? Falado mal deles para os outros? Ou você tem profetizado sobre a vida dos seus filhos, dizendo: você vai ser um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo? Você, papai, amado a sua filha, tratado ela como uma rainha, como uma princesa, para que no futuro ela não entregue o seu coração para um Zé Ninguém, para um qualquer um, mas sim para um homem de valor, um homem que vai ser como você. Acho que o maior orgulho de um pai é uma filha olhar para ele e dizer: papai, eu quero casar com alguém, no mínimo parecido com você. Será que nós temos forjado isso no coração das nossas filhas, dos nossos filhos? Será que nós temos acreditado neles, amados? Será que nós temos profetizado vida sobre eles? Mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Eu sei, irmãos, que não é fácil criar filhos. Eu tenho 3. Eu tenho uma escadinha abençoada de Jesus. Mas todos os dias, ore pelos seus filhos. Ensine os teus filhos a palavra de Deus. E mais do que isso, viva a palavra de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. O avivamento, terceiro ponto, traz o despertar dos não crentes. Ou seja, quando cada crente é governado pelo Espírito Santo, se entrega totalmente ao Espírito Santo de Deus, é totalmente rendido a Deus, e é renovado, a igreja é renovada pelo Senhor, automaticamente os não crentes são despertados. Sim ou não, irmãos? Sim. Olha o fenômeno que está vivendo o ministério de homens, o ministério de mulheres dessa igreja, o ministério de casais. Olha que coisa linda Deus está fazendo, irmãos. Amém? Deus está fazendo isso, a partir de nós, apesar de nós. Deus está fazendo isso, despertando os não crentes, e olhando para nós dizendo: eu quero ir lá para Betel. Eu quero ver aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. Eu quero ouvir essa palavra que eu escutei nesse jantar de vocês. Eu preciso disso para a minha vida. O avivamento traz o despertar dos não crentes. E o quarto princípio de um verdadeiro avivamento:
O avivamento traz reforma à sociedade. O problema do Brasil, queridos, não é o político. Não são os políticos. Isso também é um problema, mas não é o cerne do problema. A centralidade do problema no Brasil é a falha da igreja. É a falha dos crentes. A igreja não tem trazido, na sua grande maioria, um avivamento que traz reforma à sociedade. O que o Brasil precisa não é de um salvador da pátria. O que o Brasil precisa é do sangue de Jesus. O que o Brasil precisa é do Espírito Santo de Deus. O que o Brasil precisa é do despertar da igreja do Senhor Jesus. É de crentes cheios do Espírito Santo. É de famílias transformadas pelo poder de Deus. É de homens e mulheres parecidos com Jesus. É de pessoas que despertem os não crentes a virem caminhar conosco e conhecerem aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. É isso que o Brasil precisa. É o despertar da igreja. Quando a igreja for igreja, quando a igreja for cheia do Espírito Santo, a luz prevalecerá contra as trevas. Amém? A justiça destronará a injustiça. Glória a Deus que Deus está levantando hoje homens e mulheres preciosos que têm lutado por justiça no nosso país e combatido a corrupção, a sujeira, toda essa loucura desvairada na nossa nação. Mas é isso que Deus precisa achar em nós. Se há um genuíno avivamento em uma nação, a história dessa nação muda. Presta atenção na Coreia do Sul, irmão. Presta atenção na Coreia do Sul. Coreia é um exemplo para nós. Hoje é a maior agência missionária do mundo. É a Coreia do Sul. É o país que mais envia missionários para o mundo inteiro. É a Coreia do Sul. É um país que até 30, 40 anos atrás tinha menos de 5% de cristãos. Hoje são mais de 60 e poucos por cento de cristãos. Quando a primeira ministra foi descoberta ali em corrupção, o que aconteceu? Não deu 3, 4 dias, já tiraram ela do lugar. Por quê? Porque é uma nação ética, é uma nação moral, é uma nação que tem crescido e prosperado materialmente também. Você vê o que é a Coreia do Sul hoje, uma potência mundial. Hoje é uma referência mundial de tecnologia, de avanços tecnológicos, científicos. E qual é a base do crescimento da Coreia, irmão? É o poder do cristianismo real e verdadeiro. E o segundo pilar do crescimento da Coreia é a educação. Sabia disso? A educação. Eu creio que a gente só vai mudar esse país, o Brasil, através de um cristianismo efetivo, verdadeiro, genuíno e através da educação. Só através da educação. Como é que a gente vai mudar essa geração que nós vemos aí política? Através de um cristianismo real e genuíno e através da educação. Nós temos que mudar toda a coletividade, toda a sociedade, toda a mentalidade da sociedade. E gente, graças a Deus, hoje eu tenho visto os brasileiros se despertarem contra a corrupção. Amém? Querido, quando você vai votar, por favor, investigue quem é o seu candidato. Hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, vai disponibilizar se existem pendências ali jurídicas na vida daquele candidato, se existe, qual é o patrimônio daquela pessoa. Investigue isso antes de votar. Saiba quem é a pessoa, qual é a história dessa pessoa, da onde ela veio, para onde ela quer ir. Não vote por partido, vote na pessoa. Vote de maneira consciente. Não venda o seu voto. Não venda seu voto porque o cara é teu coleguinha, que o cara parece bacana.
porque o cara te deu uma cesta básica. Meu irmão, não faça isso. Amém? Que o cara vai te dar um benefício ali, um carro, um caminhãozinho de areia, 10 sacos de cimento. Não venda o seu voto, seu direito à representatividade. Não faça isso. Mas como é que a gente vai promover o verdadeiro avivamento? Com educação e com um cristianismo verdadeiro e genuíno. Qual é a mensagem que ligou o Antigo Testamento ao Novo Testamento e que uniu judeus e gentios e que consertou o mundo? Eu vou te responder, está lá em Malaquias 4:6, nós já lemos. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. E também se encontra em Lucas 1:16. E ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, que é o espírito profético dos últimos dias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Está lá em Lucas 1:16. Amém? Para terminar, querido, a restauração e a reconciliação familiar é o alicerce do avivamento. Glória a Deus. Você vai ficar brigando, você vai deixar lugar ao orgulho, soberba, arrogância, né? Saber quem está certo, quem é o bonzão da relação. Ou você vai se quebrantar, você vai se humilhar diante de Deus, você vai pedir perdão, você vai liberar perdão, você vai restaurar o relacionamento. Você quer ficar do lado de Deus ou do lado do diabo? O ministério de Deus é o ministério da reconciliação. O ministério do diabo é o ministério da briga e da confusão. Você pode ver um casal, quanto mais maduro, menos ele briga. Sim ou não? Quem diz que nunca brigou está mentindo, tá, gente? Quem é casado aqui sabe a realidade. Não adianta querer inventar aí lorota, né? Migué, dizer que... Às vezes eu vejo uns casalzinhos que olham para o outro e falam: ai pastor, nós nunca brigamos. Falei: irmão, então impõe as mãos sobre mim e ora, que eu quero essa unção. Isso é mentira. Quem fala isso está mentindo. Mas assim, irmãos, nós temos que fazer todo o possível para não vivermos uma vida assim, em brigas inúteis, em falatórios fúteis, em querer provar quem tem a razão, quem é melhor do que o outro, sentimento de competição, e o orgulho é a base da confusão. É o que o diabo tenta promover. Tem uma palavra minha chamada o ciclo da ferida. Eu preguei quinta-feira agora e quarta-feira eu falo sobre isso. Duas coisas que promovem confusão, famílias disfuncionais e desestruturação no casamento, nos relacionamentos: orgulho e sentimento de competição. É assim que o diabo fere um ao outro. É assim que o diabo arrebenta com as famílias. Nós precisamos vencer isso em nome de Jesus, através da humildade, do quebrantamento, da promoção da paz, da unidade, através da reconciliação. Amém? Você, filhão que está aqui, eu lanço esse desafio para você. Se teu pai estiver vivo, a tua mãe, e você tiver brigado com ele, vai lá, compra um presente, escreve uma cartinha de agradecimento pelo simples fato dele ter te botado nesse mundo, e reconcilia com seus pais. Você, papai e mamãe que está aqui, talvez brigado com seus filhos, ou fez um monte de besteira, falou que não devia, amaldiçoou, jogou praga nos seus filhos, e aquilo tem perseguido seus filhos ao longo dos anos. Vai lá e peça perdão, compra um presentinho, presenteie os seus filhos, conquiste novamente o coração que outrora foi seu e que foi perdido através de erros e falhas. Amém?
Precisamos do governo do Espírito Santo nos nossos corações e nas nossas famílias, para que a nossa igreja seja abençoada e estruturada pelo poder de Deus. Fica de pé, querido. Abra comigo a palavra de Deus. 1 Coríntios 11. Onze 23. Gostaria de chamar os diáconos aqui à frente. Só que antes de nós participarmos da ceia do Senhor, vamos orar diante do Senhor para que Deus traga vida a tudo isso que nós falamos hoje em dia. Lembre-se que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário viva em família. Deus é aquele que liberta os cativos das prisões. Está lá no salmo que nós começamos a ler. Mas infelizmente os rebeldes habitarão em terra árida, seca. Saia da sequidão, saia da aridez. Chega de viver uma vida infrutífera, de rebeldia, longe de Deus. Seja reconciliado e restaurado com o Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar diante de Deus, pedir que Deus encarne essa palavra na nossa vida, todos os dias diante das nossas famílias. Que haja conserto dentro dos lares, que haja conserto entre marido e mulher, que haja conserto entre pais e filhos, que Deus promova a reconciliação e a restauração dos nossos lares, à luz da palavra de Deus. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, Pai, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós. Pai, não existe avivamento sem começar o avivamento nas famílias. Pai, eu oro pela vida dos nossos filhos, Senhor, eu oro pela vida de cada pai e mãe que aqui estão. Hoje é dia dos pais, Senhor, é uma grande responsabilidade para nós representarmos o Papai do céu no nosso lar, na nossa casa e na nossa família, Pai. Que possamos ser modelos, que possamos ser referenciais, que possamos, ó Deus, ser firmes, fortes na graça e na bênção e no poder do Senhor. Que o Espírito Santo governe os nossos lares, a partir dos nossos corações, que conquistemos o coração dos nossos cônjuges, que conquistemos o coração dos nossos pais, que conquistemos o coração dos nossos familiares, dos nossos filhos. Ó Deus, usa-nos poderosamente nas Tuas mãos, que possamos restaurar famílias que estão estraçalhadas, arruinadas, muitas delas falidas, rompidas, destruídas. Senhor, que nós possamos, como diz Isaías, restaurar os lugares que outras vezes foram assolados, arruinados, destruídos, possamos edificar as cidades que foram destruídas, os lares que foram arrebentados, que possamos ser um instrumento de justiça, de graça, de amor, de compaixão, ó Deus, de sensibilidade, de amor, de afeto, de amizade, de relacionamento saudável, Senhor. Tira todo orgulho, todo sentimento de competição, ó Deus, todos os sentimentos tóxicos que tentam arruinar e destruir com os lares e com as famílias. Senhor, restaura, Pai, aqueles que são órfãos. Nós repreendemos todo espírito de orfandade, todo espírito de bastardia, vai caindo fora, todo espírito de medo, todos os complexos, traumas, feridas do passado, tudo aquilo que gera comportamentos limitadores, comportamentos destruidores na nossa vida, Pai, nós não queremos isso em nome de Jesus. Queremos ser renovados, queremos ser transformados, queremos ser restaurados pelo Teu poder, queremos ser curados para podermos nos transformar em agentes de cura na vida de outras pessoas. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser referenciais para os nossos irmãos em Cristo, queremos ser modelos para aqueles que estão lá fora, Pai, eles olhem para nós e ó Deus, percebam o perfume de Cristo em nós. Ó Deus, que a Tua graça venha sobre nós, que a Tua igreja seja renovada, que a Tua igreja seja restaurada, que as famílias sejam abençoadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Nos capacita pela Tua graça e pela Tua unção,
Em o nome de Jesus, queremos participar agora da mesa do Senhor e declarar as tuas maravilhas aos teus filhos, ao teu povo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, a volta de Jesus, o nosso encontro com Cristo nos ares. Ó Deus, quer seja pela vida ou pela morte, um dia estaremos com Jesus para todo sempre, o noivo amado, que aguarda a sua noiva adornada, lavada pela palavra de Deus, sem mancha, nem ruga, nem nada que afete o nosso relacionamento com Deus. Nos lava pela tua palavra, Pai, e promove as mudanças necessárias na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Um aviso, aqueles que ainda não têm um compromisso com a sua igreja local, né, ou então, de alguma maneira estão debaixo de alguma disciplina, né, ainda não se batizaram, não se membraram, não firmaram uma aliança com o Senhor Jesus, por favor, se abstenha, tá? Esse é o ensinamento dessa igreja local. Mas você que vem de outra igreja, né, já é batizado, já está em aliança com Deus, está em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, não está vivendo uma vida dupla, falsa, hipócrita diante de Deus, mas uma vida verdadeira, genuína, autêntica. Claro que peca, erra, a ceia é para pecadores, só que pecadores redimidos pelo sangue de Jesus, amém? Pecadores que se arrependem e que não continuam num processo cíclico de pecado, ruína e destruição moral e espiritual. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. Por isso é importante que nós venhamos a consertar diante de Deus antes de nós participarmos da ceia do Senhor. É claro que se você tomar, por exemplo, o Espírito Santo mostrou algo para você, que você precisa reconciliar, restaurar com alguém, e você já tomou essa decisão no seu coração, querido, você pode participar da ceia, e depois ir lá com aquela pessoa e restaurar aquela situação, amém? Não deixe de ceiar por causa disso, desde que haja arrependimento e um posicionamento correto dentro do seu coração. Mas você que visita de alguma igreja evangélica, né, abençoado, está aqui nos visitando e quer participar conosco, a mesa é do Senhor, não é da Igreja Batista Betel, é do Senhor Jesus, amém? Eu acho lindo no Salmo 23, quando a Bíblia diz: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, unção, graça, Espírito Santo, e o meu cálice transborda. Cálice transbordando fala de alegria, fala de unção e alegria, quando nós participamos da ceia do Senhor, amém? Então conserte a tua vida com Deus. Sempre uma coisa importante na ceia do Senhor é que nós venhamos fazer uma avaliação de como está a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter 4 olhares quando participamos da ceia de Deus: olhar para trás, para o passado, e lembrar que alguém teve que morrer na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida, para nos dar o perdão e a purificação através do sangue de Jesus, amém? Nós precisamos olhar para frente, para o futuro, e criarmos uma expectativa no nosso coração, de que Jesus vai voltar, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. O arrebatamento está aí, querido, às portas, a qualquer momento, Jesus pode voltar, ou até como aconteceu com 3 irmãos essa semana, a vinda de Jesus pode ser a morte para você. E aí, como é que está a tua vida com Deus? Como é que está o seu coração diante de Jesus? Como é que você tem lidado com os pecados na sua vida? É isso que marca o seu posicionamento de alguém salvo ou não. Se você tem arrependimento, se você se converte de verdade, se você muda de direção, se você abandona as práticas erradas e pecaminosas na sua vida, reconhecendo as suas falhas e reconhecendo a graça de Deus e o amor de Deus por você, em nome de Jesus, amém? Olhar para frente, Jesus está voltando, olhar para trás, Jesus morreu na cruz, olhar para o lado e lembrar que você faz parte de uma família, amém? Nós lemos do Salmo 68, Deus faz com que o solitário viva em família. Que família é essa? A família de Deus. Olha que povo lindo aí que está ao seu redor aí, dá uma olhadinha para eles aí, ó. Olha para o lado, olha que povo lindo, é o povo de Deus, não é verdade? Olha que coisa linda, seu irmão, é esse sorriso Colgate,
Graças a Deus por isso. Irmão, você não está sozinho. Você faz parte dessa comunidade de fé. Você faz parte dos eleitos do Senhor, dos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Quando olhamos para o lado, lembramos que somos irmãos em Cristo, fazemos parte da família de Deus. E o quarto olhar é um olhar para dentro de nós. Quando a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Nós temos que olhar para dentro de nós e examinarmos o nosso coração diante de Deus. Como está a nossa vida espiritual? Como está o nosso relacionamento com Deus? Eu sempre, quando eu participo da ceia, eu levanto o elemento do pão e renovo a minha aliança com o Senhor Jesus. Eu falo: Senhor, eu renovo nessa manhã a minha aliança e o meu compromisso com Jesus de Nazaré, o autor e consumador da minha fé, o Senhor e Salvador da minha vida. Faça isso. Renove a sua aliança, renove o seu compromisso com Jesus. Olhando para trás, Jesus morreu na cruz. Olhando para frente, o arrebatamento da igreja está chegando, Jesus está voltando. Olhando para o lado, somos família de Deus, temos irmãos em Cristo. Olhando para dentro, como é que está a nossa vida espiritual? Como é que está o nosso coração diante de Deus? Como é que está a nossa postura de fé e de conduta diante de Deus e diante dos nossos irmãos? Então vamos ler o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23. A Bíblia diz: porque aquilo que recebi do Senhor, isso também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,